Tudo que você vê, toca e experiencia é uma extensão da sua própria mente, não do seu cérebro, da sua mente. O seu cérebro é só a parte física, tipo um computador. Ele processa, reage, lembra. Mas a mente é o campo onde crenças nascem e de onde toda a realidade é projetada. Segundo a Cabala, tradição milenar judaica que nasceu lá em Abraão, o universo é mental. E assim como é dentro de você, também é fora. Ou seja, não existe separação entre você e o universo. É tudo uma coisa só. Sua mente molda a realidade momento a momento. Você não está separado de Deus, do universo ou da fonte. Você é uma expressão disso que está dentro de você. Um erro é implorar para algo externo, ao invés de criar a partir da consciência que já está dentro de você. Quando você entende que crenças, emoções e intenções são comandos operacionais, não só da sua mente, mas do universo, você entende que a vida não mostra o que é justo, mostra aquilo que você reflete, um espelho do que você é. Crença é o sistema operacional do seu universo pessoal. O que você assume como verdade se torna verdade na sua experiência. Duas pessoas no mesmo ambiente vivem em universos diferentes porque carregam crenças diferentes. E crenças são programáveis. Você pode instalar novas versões de si mesmo e desinstalar versões antigas. Quando você faz isso, a realidade externa se reorganiza para combinar com um novo código interno. Por isso, mudar crenças e mudar a realidade parece magia, mas não é magia, é coerência interna. Mas quem dera se fosse fácil assim, né? Nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente porque 99% das pessoas, por mais que tenham as visões de uma vida melhor, a melhor das intenções, falham em criar uma frequência forte o suficiente para a realidade obedecer a elas. E o que a elite do 1% que consegue fazer isso não quer que você saiba. Eu nunca vi o que eu vou falar agora sendo falado no YouTube, então se você está assistindo até agora, presta atenção. Seu cérebro é literalmente um receptor. Tipo um rádio antigo, que você gira o botão para sintonizar diferentes estações. E a sua mente? A mente são as ondas que esse rádio capta. Isso não é uma metáfora espiritual. É o encontro perfeito entre a neurociência moderna e a sabedoria milenar da Cabala. Quando eu estava fazendo uma disciplina com doutorandos em neurociência na Universidade da Califórnia em Berkeley, em 2016, eles explicaram uma coisa que me marcou muito e que hoje é amplamente aceito na comunidade científica. Você tem um filtro no seu cérebro chamado sistema reticular ativador ascendente, que funciona exatamente como um sintonizador de um rádio. Ele filtra bilhões de bits de informação por segundo e decide qual frequência chega até a sua consciência. E é aqui que fica doido. Eu comecei a entender que pensamentos são como frequências e que eu tenho a habilidade de realçar uma frequência ou de diminuir o volume de outra frequência. Então, quando você fica preso numa frequência de ansiedade, como eu ficava, outras frequências estão literalmente acontecendo ao seu redor, mas você não consegue perceber elas. É como estar sintonizado na rádio do medo, enquanto a rádio da abundância está transmitindo oportunidades que você simplesmente não capta. O seu cérebro rádio está travado numa estação. Deixa eu te contar uma coisa que aconteceu comigo. Acho que eu nunca contei antes aqui. Quando eu tinha 21 anos, eu era estudante de engenharia civil na Federal de Brasília, UNB. Eu nem sabia que eu ia me formar e ainda depois ia me tornar médico. E eu escrevi nessa época exatamente tudo que eu queria viver nos próximos 5 a 10 anos. E, cara, uma parte de mim achava que era bom demais para ser verdade. Pensa comigo, eu não tinha uma inteligência excepcional, eu vinha de uma família de classe média brasileira, eu tinha que fazer estágio para pagar os meus gastos. Eu nunca passei necessidade, mas eu também nunca fui playboy. Era só mais um cara comum, com sonhos grandes demais para o tamanho da minha realidade. 8 anos depois, com 29 anos, tudo que eu tinha escrito aconteceu. Uma proporção ainda maior do que eu tinha imaginado. Tem uma frase das cartas de Paulo que eu gosto muito. Os planos de Deus são maiores do que os seus. Mas aqui que está o segredo que ninguém te conta. Não foi só porque eu escrevi. A realidade não responde às suas palavras. Ela responde à frequência por trás delas. Você pode escrever "sou milionário" 1000 vezes, mas se por dentro você vibra na frequência de escassez, o universo vai te manifestar com mais escassez, por mais bobo que pareça. Na Cabala, isso é explicado como sintonizar ou na frequência sutil, que seria a voz de Deus dentro de você, ou da fonte infinita, que está dentro de você, aquela proatividade calma, ou nas frequências reativas do ego de impulsividade. Cada pensamento que você tem é literalmente uma frequência que você lança no campo quântico. A partir do momento que você toma consciência,
Dinheiro, relacionamentos, energia, oportunidades, nada disso acontece com você, tudo flui de você. Você não recebe o que você quer, você recebe o que você é. E a neurociência confirma isso com viés de confirmação. O seu cérebro só te mostra aquilo que é coerente com o que você acredita. A sua mente funciona como um termostato, sempre tentando voltar para a temperatura das suas crenças mais profundas. Mude as crenças no nível da frequência e tudo muda. Então fica comigo, porque agora você está prestes a sair da superfície e ir a fundo. Eu te garanto que esse vídeo vai mudar a sua vida se você prestar atenção até o final. Existe um conceito chamado profecia autorrealizável que explica por que você tende a confirmar aquilo que você acredita sobre você mesmo. Você provavelmente nunca ouviu falar no efeito Pigmalion na neurociência. Ele mostra como expectativas externas moldam a sua performance, ou seja, professores que acreditavam que certos alunos eram prodígios, mesmo sendo escolhidos ao acaso, fizeram esses alunos realmente se tornarem grandes. Expectativa vira comportamento, comportamento vira resultado. Agora imagine usar isso deliberadamente em você mesmo. Esperar a grandeza de você mesmo, sem questionar e sem depender de evidências atuais, faz sua identidade crescer para sustentar essa nova expectativa. Tem até uma frase que é você orar como se já tivesse recebido. Yeshua falou isso, mais conhecido como Jesus. O sistema reticular ativador ascendente, que é esse filtro na sua mente, ele entra aqui. Ele filtra a realidade e decide o que você nota. Ele não mostra a verdade, ele mostra relevância para você. Você treina o sistema reticular ativador ascendente com repetição, emoção e intenção. Quando você afirma que atrai oportunidades, ele passa a identificar elas. Quando acredita que a vida é difícil e complicada, ele vai bloquear sinais de facilidade e de simplicidade. A física quântica reforça esse princípio com o efeito do observador. A sua atenção colapsa potencial em realidade. Você não é vítima das circunstâncias, é coautor delas. A vida não é sala de aula, é sala de espelhos. Isso revela a grande armadilha. Viver no ter para depois eu fazer e depois eu ser, acreditando que você precisa ter algo primeiro para então fazer e finalmente ser. Isso cria adiamento eterno. Você acha que precisa ter dinheiro para empreender, ter amor para se sentir digno, ter confiança para agir com coragem. Até você ver pessoas que não têm nenhuma dessas coisas tomando oportunidades dos seus sonhos, por exemplo, relacionamentos, que você sempre quis viver, mas acreditou que não era digno ou digna. E talvez você fosse até mais digno ou merecedor do que aquela pessoa. As circunstâncias respondem à identidade, não o contrário. O medo de abandonar a identidade do esforço e de que a vida é complicada e que tem que matar um leão por dia te mantém preso. Comportamento sem identidade alinhada vira sabotagem e ciclo de tentativa eterna. A solução é inverter o fluxo para ser, depois fazer e depois ter. Quando você escolhe ser primeiro, a ação deixa de ser esforço e vira expressão natural. E o ter se torna uma consequência inevitável, não uma recompensa condicional. Eu gosto do processo de gravar vídeos, falar para a câmera. Eu poderia fazer isso por horas. O meu trabalho flui naturalmente. Por horas, eu trabalho final de semana, quando eu quero. A identidade cria vibração e vibração cria atração. Quando você vibra na frequência do que você deseja, essa coisa se aproxima. Você muda a linha do tempo pela crença profunda do que já é. Quando você acredita que já é, o universo reorganiza tudo ao seu redor para confirmar. Não é finge até se tornar, é torne-se até ser óbvio. Identidade é destino, vibração é comando, crença é código-fonte, realidade é consequência. Quando você muda o que é por dentro, o mundo muda por fora. E é aqui que dobrar a realidade deixa de ser fantasia e vira prática. Você para de tentar ter para ser e passa a ser para ter, e tanto faz ser ter ou não. E aí essa coisa acontece. Domine o desapego e veja tudo vir até você. Você deixa de procurar sinais e começa a emiti-los. Você deixa de pedir e começa a escolher. Você deixa de esperar e começa a colapsar possibilidades no multiverso. O que eu vou falar agora é das coisas mais importantes que eu já falei aqui. Logo antes de uma grande transformação de identidade na sua vida, parece que o universo conspira contra você. Os pensamentos limitantes não só aparecem, eles gritam. É como se alguém aumentasse o volume daquelas vozes pessimistas no máximo. Aquela ansiedade que você estava superando volta multiplicada com insônia. Aquele vício que você largou bate na sua porta às 3 da manhã. E a maioria interpreta isso como um sinal de fracasso. Mas é exatamente o contrário. É sinal que você está prestes a mudar de nível. Na neurociência, isso se chama Extinction Burst, a explosão antes da extinção de um padrão. Quando você está prestes a reescrever conexões sinápticas profundas no seu cérebro,
novos caminhos na sua mente, os seus neurônios disparam com força total, desesperados para manter os caminhos antigos. É o seu cérebro gritando: esses padrões me mantiveram vivo até aqui. E aqui que está a sacada. Quando você conscientemente faz aquele padrão, aquele comportamento destrutivo uma última vez, mas totalmente acordado e consciente, observando como um cientista, você ativa o seu córtex pré-frontal, a região de atenção, enquanto executa o comportamento automático. É hackear o sistema operacional enquanto ele roda. E nesse momento de consciência total, você escolhe: essa é a última vez. Eu agradeço, mas eu não preciso mais disso. Você vê como não faz mais sentido porque você está consciente. A mielinização de velhos padrões enfraquece e novos caminhos neurais se formam. Por isso que na beira de uma mudança surgem as piores tentações. Não é só um teste do universo. É o seu cérebro fazendo o último esforço para te manter na zona conhecida antes de você se tornar quem você veio para ser aqui na Terra. A maioria das pessoas assiste os vídeos meus do YouTube numa média de 11, 12 minutos, porque o lápis de atenção no ser humano moderno está muito ferrado. Se você está assistindo até agora, você está prestes a receber uma informação que vai mudar a sua vida. Se você está revoltado, esperando por algo específico que você quer e que está demorando para vir na sua vida, você já perdeu. A sabedoria milenar judaica, a Cabala, ensina algo brutal que a neurociência moderna confirma. Não importa se você construiu, se absteve ou se você trabalhou duro. No momento em que você fica checando onde está o seu retorno, você quebra a frequência que atrai ele. É o que os cabalistas chamam de pão da vergonha. Quando você fica mendigando o resultado, você sai da posição de co-criador e entra na posição de vítima. E aqui a neurociência explica. Quando você fica na expectativa, o seu cérebro libera cortisol, que literalmente bloqueia os receptores de dopamina. Você sabota a sua própria capacidade de receber. O seu sistema de recompensa no cérebro ele funciona melhor no que chamamos de recompensa intermitente e imprevisível. É quando você não sabe quando vai receber, mas confia que alguma hora vai. É a mesma mecânica que faz você viciar em jogos, né? Mas aqui você está usando ela a seu favor. A fé não é esperar passivamente, é plantar, sabendo que alguma hora aquela semente vai germinar. E sem ficar desenterrando a semente para ver se ela está crescendo. Por isso que os mestres da Cabala dizem: faça o bem e jogue no mar. Não é sobre não se importar, é sobre confiar no tempo divino. Quando você age com certeza interna, mas sem apego ao quando e como, você mantém a frequência alta. O seu cérebro interpreta isso como abundância já presente, não como escassez esperando ser preenchida. A virtude da fé é exatamente isso: continuar emitindo a frequência certa, mesmo quando o eco ainda não voltou. Porque o momento que você para de checar, para de cobrar, para de calcular, quando você está quase perdendo já a esperança, já esqueceu, chega aquele pedido no restaurante. Não porque o universo estava te testando, mas porque você finalmente parou de interferir na entrega. Acredite que você já recebeu e será seu. Esse é um trecho fidedigno e que bateu com vários manuscritos, tá? No livro de Marcos 11:24, dito por Yeshua, também chamado Jesus. O universo é um reflexo da sua consciência. Tudo na sua vida, a sua realidade e suas experiências funciona como uma audição para sua atenção. Assim como corpos celestes orbitam o Sol, os seus pensamentos, sentimentos e percepções, sensações dependem inteiramente da energia que você investe neles. Aquilo que você ignora deixa de existir no seu campo de experiência. O desafio surge da falta de consciência com que muitas vezes navegamos esse processo. Nada que aconteça na sua vida precisa se tornar sua experiência se você decidir não dar atenção. Isso pode parecer contraintuitivo, tá? Mas é um fato que vale reflexão. Quando você se recusa a investir sua energia, eventos e circunstâncias perdem impacto sobre a sua frequência vibracional. No campo da lei da atração, pensamentos são frequentemente vistos como criadores da realidade. Mas pensamentos por si só são recipientes vazios. Eles apenas competem pela sua atenção. Você é quem tem o poder de energizar eles dizendo sim ou descartar eles com um não obrigado. É claro que isso é uma prática. Os pensamentos eles direcionam o fluxo da sua energia, determinando a resposta do universo. Assim, a chave para falar com o universo é direcionar a sua energia para pensamentos que ressoam positivamente e ignorar aqueles que emanam negativamente. Então a primeira coisa é prestar atenção na sua atenção. É um paradoxo. Mas desde o momento que você nasce, o universo pergunta: o que você quer? Para comunicar seus desejos de forma eficaz, é preciso entender a linguagem que o universo fala.
A linguagem da energia. O universo não reconhece idiomas. Ele lê as suas reações vibracionais. Qualquer reação que você oferece é interpretada como um sim. Me dê mais disso. Entender essa dinâmica é tipo você dominar a arte do engajamento seletivo. Assim como um maestro escolhe o que amplificar numa orquestra, você precisa escolher quais pensamentos e emoções vai reforçar com a sua atenção. Quando você escolhe focar em um aspecto da sua realidade, você está votando para amplificar aquele aspecto. E quando você retira a sua atenção daquilo, você envia a mensagem de que você não quer aquilo na sua experiência. Essa realização mostra o seu imenso poder na cocriação da realidade. A sua atenção é o canal pelo qual você comunica ao universo o que você quer manifestar. 2. Pensar e falar no tempo presente. O universo, na sua sabedoria, reconhece apenas o agora. Tudo acontece no presente. Passado e futuro são apenas ecos. Quando você vê o universo como uma manifestação da sua consciência, você percebe que só o ato de pensar já é uma forma de comunicação com essa inteligência expansiva. Mas o universo entende seus pensamentos e sentimentos de um jeito diferente do que a gente imagina. Se você repete, eu vou ser bem-sucedido, o universo interpreta como, eu não quero sucesso agora. Então, sinta como se você já tivesse aquilo que você deseja. Toda a realidade possível já existe, inclusive a que você quer. Ao sentir que você já conquistou, o universo começa a moldar a sua realidade de acordo com isso. Comunicar com o universo é encarnar seus desejos no presente, não apenas expressar eles mentalmente. Terceiro ponto, expandir sua consciência. Expandir a consciência é como se tornar especialista em um jogo complexo cujas regras não são óbvias. A vida não é uma história linear, é um jogo interativo. O seu nível de maestria depende do quanto você percebe as suas múltiplas dimensões. Terceiro ponto, expandir sua consciência. Expandir a consciência é como se tornar especialista em um jogo complexo que as regras não são óbvias. A vida não é uma história linear. É como se fosse um jogo interativo. O seu nível de maestria depende do quanto você percebe as suas múltiplas dimensões. Eu estava jogando Resident Evil 4, o remake, e é um jogo de zumbi que você morre várias vezes no jogo. E é como se fossem várias realidades paralelas mesmo. A vida é como se fosse um videogame. Existem várias realidades paralelas nossas que a gente fracassou em várias coisas e existe uma realidade que a gente sincroniza e colapsa aquela função de onda da nossa intenção com aquilo acontecer, como se fosse um bug na Matrix, e você vive o que eu gosto de falar que é o seu direito de nascença, mesmo a sua versão mais feliz, forte e saudável. E algumas pessoas, elas simplesmente têm isso, né? E a gente vai entender mais nesse vídeo por que isso acontece. Então, da mesma forma que jogadores inexperientes perdem facilmente para veteranos num jogo de pôquer, por exemplo, quando você amplia sua consciência e percebe mais variáveis do universo, você navega a vida com muito mais clareza. Calma que eu vou explicar melhor isso. É tipo você aprender as regras não ditas do jogo. Expandir a consciência significa ampliar a sua percepção de você mesmo, dos seus padrões de pensamento e do universo ao redor. Quantos mais variáveis você reconhece, quanto melhor você é em observar, melhor você é em jogar. Você deixa de ser um jogador passivo e se torna um participante ativo, fazendo escolhas alinhadas à realidade que deseja criar. Quarto ponto, ouvir o seu sistema de orientação. O sistema de orientação é a sua bússola energética. O universo não fala em línguas humanas, ele se comunica pela energia. Pensamentos e palavras raramente refletem seu estado verdadeiro, mas suas sensações, seu instinto, sua intuição, esses nunca mentem. E tudo isso que eu estou falando é um conhecimento, de certa forma, que fica oculto para muita gente. Porque a verdade é que as elites mundiais, 1%, 0,1% mais rico, não tem interesse nas pessoas saberem disso, porque é mais difícil dominar pessoas assim. Uma das coisas que chamou muita atenção quando eu fui conhecer diferentes igrejas é que eu não vi quase nenhuma igreja falando sobre como o seu corpo já é o seu templo. Que você não precisa de um sacerdote, você não precisa ir num templo para acessar Deus, ou se você preferir chamar o universo, enfim, é a nomenclatura, eu prefiro falar Deus. E você imagina a revolta na época, quando Yeshua, Jesus, trouxe isso num mundo em que os templos judaicos eram um grande negócio, era um business. As pessoas tinham que ir lá e trazer sacrifícios e gastar dinheiro e falar com um sacerdote que era quase como se fosse um deus na terra. E aí Jesus simplesmente falou, olha, o templo está dentro de você, seu corpo é seu templo. E tem tudo a ver com o que eu estou falando agora. Seu instinto, sua intuição, eles nunca mentem.
Mas para você acessar ele, você tem que tratar o seu corpo como um templo. Então, o que você sente que é ruim indica o afastamento do seu eu autêntico. Você tem que seguir o que ressoa com você e ignorar o que não ressoa. Não dê importância ao que gera negatividade. A mente egóica tenta convencer você de que ela sabe o caminho para o prazer, mas é essencial diferenciar entre o desejo do ego e a verdadeira ressonância. Se sente bem, confia, se sente mal, solta. Seguindo esses pequenos sinais, esses rastros, você se alinha naturalmente ao seu caminho, sem precisar pensar demais. 5. Usa o poder da repetição para compreender o funcionamento do universo. Olha para sua mente subconsciente, ela opera da mesma forma. A lei da atração responde principalmente ao subconsciente. O subconsciente ignora os pensamentos passageiros da mente consciente. Ele não rejeita nada, ele aceita tudo o que recebe repetidamente. Não distingue a realidade da imaginação. Emoções do passado podem ser revividas como se estivessem acontecendo agora. Por isso é vital não se prender a feridas antigas e padrões destrutivos antigos que não servem mais para você. Ficar nelas atrai experiências semelhantes. O subconsciente absorve o que recebe com mais repetição, incluindo condicionamentos sociais e experiências pessoais. Ele não filtra o que é saudável ou não. Essa responsabilidade é sua. Com repetição, você pode reprogramar suas crenças subconscientes. Se você quer transformar insegurança em confiança, repetir "eu sou a pessoa mais confiante do mundo" pode até ser o seu mantra, mas a chave não é dizer, é sentir. O seu estado atual é o que realmente importa. O foco é quem você deseja se tornar. Com persistência, afirmações positivas começam a ganhar energia. O subconsciente capta a mudança e passa a manifestar na sua realidade. Quando você realmente se sente mais confiante, as suas ações, comportamentos e palavras passam a refletir essa nova versão. Então lembra dessa verdade. Você é o universo. E falar com o universo é falar com o seu eu superior. Você segura as rédeas da sua existência. Você está no controle. Purifica o seu estado interno. Alinhe-se com positividade. O universo reflete o que você é por dentro. A sua realidade é a sua tela e você é o artista. E o erro mais comum que eu vejo. Para de tentar hackear a realidade. No livro A Guerra da Arte, de Steven Pressfield, não é a arte da guerra, tá? Ele define o hack como quem não cria a partir da verdade, mas do que imagina que o público quer ouvir. A pessoa que abandona sua voz interior para buscar aprovação externa. Tentar controlar as variáveis. Ele trabalha para agradar, não para servir ao seu chamado mais profundo. E é justamente essa traição interna que alimenta a resistência. O inimigo invisível que Pressfield descreve como a força que nos paralisa quando tentamos nos tornar a nossa melhor versão. Hoje, olhamos para cima e para baixo na hierarquia, para o sucesso dos outros, para quem está abaixo de nós, principalmente em redes sociais, para qualquer lugar, exceto para dentro. Um exemplo é a criação desse próprio vídeo aqui. Existe um impulso reativo meu quase irresistível de tentar prever o que o mercado quer ouvir, o que vai viralizar, o que vai converter. Mas eu quero que essa mensagem chegue em quem tem que chegar, porque eu estou fazendo isso para mim. Esse impulso se aplica a tudo, desde o conteúdo que criamos até as decisões que tomamos na vida pessoal. E mesmo que você fique bem sucedido seguindo essa estratégia externa de mercado, o que está bombando, você já perdeu. Por quê? Aquilo não era exatamente o que você queria criar. Não era a expressão autêntica da sua alma. Eu vejo isso constantemente em pessoas do mundo digital que eu conheço pessoalmente. Algumas delas centimilionárias que acumularam fortunas que elas não conseguiriam gastar nem em 10 vidas, mas vivem com depressão, ansiedade e um vazio existencial profundo. Elas não seguiram seu chamado interno, seguiram métricas, algoritmos, tendências. Subiram a montanha errada com maestria e agora tem que ter coragem de descer ela toda para começar a subir a montanha certa. Pensa numa relação amorosa autêntica. Um bom amante, ele não faz o que o outro quer, por manipulação ou cálculo. Ele faz o que ele genuinamente deseja fazer. Mas não por egoísmo, por autenticidade, por pureza de intenção. Quando você age por proatividade e não por reatividade, a partir do seu centro, do seu território interno, você naturalmente ressoa com quem você precisa ressoar. É tipo dançar, você não se preocupa com o resultado. E a verdade é a seguinte: apenas sozinho você consegue acessar a sua frequência autêntica. Para de contar com e para as outras pessoas. Para de buscar a validação externa. Para de terceirizar a sua bússola interior. Porque eu não sabia exatamente o que eu queria fazer. Eu estava entre profissões. Eu ficava perguntando opinião para todo mundo. Qual é a sua opinião? Será que eu faço medicina? Será que eu não faço? O único caminho é através do trabalho profundo, do mergulho solitário no seu território.
existem 5 características fundamentais do seu território de manifestação. Primeiro, ele precisa ser sustentado pelo esforço próprio. Segundo, ele retorna exatamente o que você investe. Terceiro, ele não te julga. Quarto, ele fundamenta a gente no real, entrega para a pessoa mesmo, para real, você vai entregar valor para a sociedade. E quinto, ele é infinito, porque sempre tem mais para explorar. Eu chamo esse território de zona de manifestação. É o espaço sagrado onde a criação acontece. Travis Scott, no documentário, ele mostrou o quarto que ele criou tudo, que ele dividia com o irmão autista dele. No meu caso, foi um escritório apertado no apartamento dos meus pais. Não importa onde nem como, mas é nesse território, nessa zona de manifestação, que você constrói a frequência que faz a realidade se curvar para você. Não é mágica, é alinhamento total entre quem você é e o que você cria. Os alquimistas antigos mapearam algo que a neurociência está redescobrindo. Você tem 4 forças fundamentais na sua mente. Fogo é a força de vontade, o córtex motor do cérebro iniciando a ação. Ar é o intelecto, o seu neocórtex planejando a ação. Água são as suas emoções, o sistema límbico criando ondas que movem tudo. E quarto, terra, é a manifestação física, a sua realidade respondendo aos outros 3. A maioria das pessoas, sem perceber, meio que joga magia aleatória com essas forças. Um dia motivado, outro dia afogado em emoções, sem direção, e o pior, colocam a terra, o material, como objetivo final, quando ela é só o reflexo. Tipo na Matrix, o material é a ilusão, a consciência é o código-fonte que dita a realidade. Então o segredo é mudar sua consciência intencionalmente. Quando você dirige os 4 elementos em harmonia, é o alquimista. Você dobra a realidade. E olha que bizarro. A neurociência mostra que quando você tem sincronia entre o córtex motor, fogo, neocórtex, ar, sistema límbico, água, suas ondas cerebrais saem do beta caótico para um alfa ou teta coerente. E nesse estado, o Default Mode Network, a rede que constrói sua percepção de eu, de realidade, literalmente se reconfigura. Você não muda só pensamentos, você muda o filtro que decide o que é possível ou impossível na sua experiência. É assim que a consciência comanda a matéria. Um neurocientista coreano disse uma frase que explica por que pessoas inteligentes travam na vida. Ele disse: você se sente travado porque você vive dentro da sua cabeça. Pessoas burras vivem no mundo. Todo mundo riu na hora, até ele explicar a ciência por trás disso. A maioria das pessoas inteligentes opera principalmente a partir do Default Mode Network, a parte do cérebro responsável por analisar, prever, simular, relembrar, duvidar, pensar demais. É brilhante, mas também é uma prisão mental. Você está tão consciente de todos os riscos e consequências possíveis que o seu cérebro suprime a ação. Porque a característica número 1 de pessoas inteligentes é serem boas em fazer predições da realidade. Mas aí a sua clareza acaba virando hesitação. A sua consciência vira uma jaula. Enquanto isso, pessoas burras, palavras dele, tá? Não minhas, funcionam mais pelo Direct Experience Network. É o sistema usado para fazer, tentar, experimentar, falhar, prática, aprender na prática. Esse tipo de pessoa não pensa muito sobre a vida. Ele interage com ela. Eles não preveem resultados, eles criam resultados. E é por isso que pessoas com metade da sua inteligência podem ultrapassar você na vida, como se você tivesse parado. Elas não têm o atrito mental que você tem. O cérebro delas não superaquece antes de dar um passo. Elas vivem em um movimento, não em simulação. E quanto mais inteligente a mente, melhores são as armadilhas. Sua inteligência te dá um superpoder de processamento incrível, mas esse mesmo poder constrói desculpas, medos, catástrofes incrivelmente convincentes. Você não perde porque você não é capaz, você perde porque o seu Default Mode Network te convence a não se mover. E se mover requer humildade de parar de querer prever e analisar tudo e se colocar na arena. E agora você sabe disso. Sabe qual que é a tragédia? Enquanto eu ficava preso nessa simulação mental infinita, analisando cada possibilidade, calculando cada risco, meu ego me fez esquecer a única coisa que realmente importa. Você tem um verso único para contribuir nessa vida. Pessoas que a sociedade chama de menos inteligentes já entenderam algo fundamental. Elas não estão aqui para acertar sempre. Elas estão aqui para viver. E é exatamente isso que me lembra de uma cena. Quero citar um dos meus filmes favoritos, Sociedade dos Poetas Mortos. Não importa o que qualquer pessoa te diga, palavras e ideias podem mudar o mundo. Nós não lemos e escrevemos poesia porque é bonitinho. Nós lemos e escrevemos poesia porque somos membros da raça humana, e a raça humana é cheia de paixão. Medicina, direito, negócio, engenharia, tudo isso são buscas nobres, necessárias para sustentar a vida.
mas poesia, beleza, romance, amor, é por isso que a gente continua vivo. E aí, citando Walt Whitman, ó eu, ó vida, das perguntas que retornam, das intermináveis caminhadas de quem não acredita mais, dos olhos que em vão anseiam pela luz, dos esforços inúteis, da pobre e insignificante rotina, e de tudo isso, ó eu, ó vida, a pergunta que fica: para que serve a vida? A resposta? Para que tu estejas aqui, que a vida existe e a identidade, que a poderosa peça continua. E você pode contribuir com um verso, que a poderosa peça continua, e você pode contribuir com um verso. Se eu for honesto com você, eu acho que você esqueceu pelo que você está lutando. O seu porquê, o que tem para ganhar e o que isso realmente significa. Mas eu não te culpo. Eu sei como é fácil se perder em distrações quando o mundo em que você vive é praticamente inteiro feito de distração contínua. Mas que esse vídeo seja um lembrete do que você está enfrentando. Recupera aquela faísca, viva isso, respira isso, ame isso, se aproxima disso, porque esse processo é tudo que a gente realmente tem. E lembra, a vida é só uma breve materialização, uma passagem rápida, trem-bala, quase como um sonho que você habita por alguns instantes. Então por que não aproveitar esse sonho? Se assistiu até agora, eu quero te convidar a fazer parte da plataforma Aura. A gente já tem vários cursos lá de relacionamento, tem curso de energia sexual, caminho para a genialidade, tem curso do código neural, um mecanismo único para você ter mais foco, menos ansiedade. Tem um curso corpo ancestral, te ensinando tudo sobre alimentação, treino. Tá vindo agora coisa nova. Cara, fiquem ligados. Vou deixar o QR Code aqui para vocês. E vou fazer uma pausa para publi. Eu sou fã dessas roupas da Insider, porque além de vestirem bem, elas são bizarramente confortáveis. Isso por causa da tecnologia anti-odor e de rápida evaporação de suor. Eu tô com a camisa Tech e com a calça. E o cupom GRATA vai te dar desconto em qualquer compra no site da Insider. Mais foco, menos ansiedade.